Olá, olá, olá! Para quem não me conhece, sou Pedro Menegon, economista, e vim trazer para vocês aqui um pouquinho das perspectivas do cenário econômico, macroeconômico, bolsa, dólar e economia de uma forma geral atual que nós estamos vivendo, tá? Bom, gente, vou começar pela bolsa. A bolsa está vivendo um momento glorioso, máxima histórica, bateu 130 mil pontos recentemente, agora está transitando ali entre os 130 mil e 127 mil pontos, o que é muito positivo para quem já vem comprando bolsa desde o passado e agora está colhendo os frutos. No entanto, para novos entrantes, eu, na minha opinião de economista, acho que a bolsa está cara, então eu não compraria bolsa neste momento. Inclusive, o que eu recomendo para os meus clientes é paciência e reserva de caixa para oportunidades. Além disso, nós estamos com uma perspectiva de inflação ascendente, ou seja, a inflação está subindo, o que faz com que o Banco Central do Brasil queira, e o Copom mais especificamente, queira que a taxa de juros suba para conseguir compensar essa inflação. Logo, o Banco Central do Brasil acaba tendo de se utilizar de mecanismos, uma vez que o Copom, lógico, eleve a taxa de juros para fazer essas taxas subirem. Na economia, isso se reflete como diminuição na concessão de crédito ou aumento no custo do crédito e também aumento nas taxas de juros. Para quem está colocando dinheiro na economia, no caso os investidores, a ideia é de que se aumente e se melhore os olhos para a renda fixa em prol da renda variável, porque a renda fixa é mais segura que a renda variável e com os juros aumentando ela se torna mais atraente. É claro que a gente precisa sempre fazer aquela velha continha. A velha continha é taxa de juros atual menos a inflação. Isso você pode fazer tanto para perspectiva dos seus dividendos, quando está falando de bolsa, quanto para a perspectiva do seu rendimento, dos seus títulos ou produtos financeiros de renda fixa. Lembrando que alguns deles também têm a incidência do imposto de renda sobre o lucro. Então, essa continha é sempre muito boa de fazer. Se você não sabe fazer ter investimentos, você pode contratar a consultoria que a gente faz para você. De qualquer forma, essa é a perspectiva. Ascensão da inflação, ascensão, consequentemente, da taxa de juros por altas sucessivas do Copom, que está com perspectiva de deixar no final de 2021, fechar 2021 em 6,5% ao ano. Isso sempre pode mudar, mas a previsão é essa, tá? E bolsa ali, se muito positiva, caminhar em direção aos 150 mil pontos ou dar um repique de volta para os 100 mil pontos potencialmente. Tudo vai depender do cenário externo, da evolução do combate na pandemia, que até agora a gente tem visto está sendo positivo. Aqui, por exemplo, em São Paulo, que é onde eu moro, a gente já viu que a xepa da vacina já foi liberada para maiores de 18 anos sem comorbidades, enfim. E a alegação do nosso governador do estado de São Paulo é que até o final de setembro, outubro ali, a população adulta brasileira estará completamente vacinada. Vamos ver se isso vai acontecer. Mas parece que está tudo caminhando para que sim. Então, assim, a nossa perspectiva é de recuperação, a bolsa já está precificando tudo isso, não é à toa que ela já bateu uma máxima histórica pré-pandemia, e a economia, de uma forma geral, está se retomando mais ou menos por aí. No entanto, no mundo, o medo que se tem falado é o medo da inflação, né? Nos Estados Unidos, acabou de acontecer uma reunião, a reunião do Copom deles lá, que é a reunião de taxa de juros, eles mantiveram a taxa de juros, mas já sinalizaram o início de um aumento nas taxas para 2023. O que isso significa? Uma perspectiva de que eles iam manter a taxa de juros baixas por muito tempo acabou de ser sinalizada de que não vai mais acontecer bem assim. Inclusive, alguns membros do FONC, que é o Banco Central, o equivalente ao Banco Central nos Estados Unidos, estão já antecipando ali a perspectiva de aumento de taxa de juros até mesmo antes. Mas enfim, isso tudo gera ali uma certa insegurança em relação à questão da inflação global. E quando a gente fala de inflação, automaticamente a gente está falando de taxa de juros. Por quê? Porque a taxa de juros é o mecanismo dos bancos centrais para combater o aumento generalizado de preços, que é nada mais nada menos do que a própria inflação, correto? E se a gente está falando de um aumento de taxa de juros
básica, né? Que eu tô falando de Selic, eu tô falando de taxa básica dos Estados Unidos, tô falando das taxas básicas dos governos, e a gente começa a falar de um aumento de taxa de juros básica dos Estados Unidos, o que começa a acontecer? Um medo, uma precaução generalizada de que os investimentos corram, voltem, se eles não estão lá, para os Estados Unidos. Então, aqui contando para vocês. Se aumenta a taxa de juros nos Estados Unidos antes da hora, o investimento que está alocado em países, não sei, menores ou emergentes ou mais incertos, nossa, isso me lembra um pouco o Brasil, tendem a sair do país. Ou seja, se aumenta a taxa de juros nos Estados Unidos, por que o investidor dos Estados Unidos vai querer deixar o dinheiro dele num país tão incerto, onde tem conflitos entre os três poderes, onde tem conflito entre Câmara, Senado e Executivo, quando ele pode deixar o dinheirinho dele ali rendendo seguramente na economia teoricamente mais segura do mundo? Esse é o ponto, tá? E aí a gente acaba entrando na questão do dólar. O dólar ele veio demonstrando em relação ao real uma curva descendente, tá? O real tem se valorizado dia após dia frente ao dólar, tanto que ele bateu recentemente na casa dos 5, mas, e também não é só no Brasil não, tá? Só complementando, isso é no mundo. O DX, que é o índice do dólar em relação às principais moedas do mundo, mais especificamente o euro, a libra e o ien, ele também vinha numa perspectiva descendente por conta da quantidade de dólar que os Estados Unidos colocou ao redor do mundo com todos os programas de estímulos que eles criaram por conta dos auxílios para combater os efeitos da pandemia. Então, tanto o dólar no mundo quanto o dólar no Brasil, ele veio despencando, né? Se a gente vê, o dólar chegou a bater ali perto das eleições dos Estados Unidos em outubro, novembro do ano passado, com R$6, e a gente tá vendo ele hoje na casa dos 5. Hoje mesmo ele chegou a tocar os 4,99, 4,98, mas já rebateu para os 5,04. Enfim, agora minha perspectiva de dólar, tá? Minha visão, tá? Minha visão pessoal, com base nas minhas análises enquanto economista, não tenho bola de cristal, mas qual a minha perspectiva? Inclusive eu sei que existem pessoas que pensam o oposto, tá? Tem gente apostando que o dólar vai bater 4,80 reto. Eu acho que não, eu acho que vai ser muito difícil o dólar bater muito abaixo dos R$5 hoje, e eu explico por quê. Se bater vai ser especulativo, vai ser um movimento rápido, se acontecer, compre. Compre rápido. Por quê? Porque a gente tem eleições brasileiras no ano que vem. E sempre que há eleições que tem perspectiva de uma mudança brusca no sistema político vigente, as pessoas buscam proteção. Ainda mais em países instáveis como o Brasil. A gente sabe que o Lula foi solto e que muito provavelmente ele vai concorrer às eleições presidenciais. E nós temos como oposição ao Lula o atual presidente Jair Bolsonaro. Essa disputa vai dar o que falar, vocês podem ter certeza. E sempre que existe algo que dá o que falar, o dólar em relação à moeda local sobe. Então eu acho muito difícil que o dólar fique ali estabilizado na casa abaixo dos R$5 quando começarem a sair as pesquisas de intenção de voto para as eleições brasileiras, tá? Isso vai fazer compra de dólar e eu acho que o dólar vai ter um rebate, um repique para alguma coisa acima de 5, tá? A perspectiva do Copom atual, a perspectiva do relatório Focus para o dólar até pouco tempo atrás era de 5,35. Eu acho que eles revisaram para baixo na última semana, não analisei o Focus, o último relatório Focus, mas enfim, tá mais ou menos por aí. 5,30, 5,28, deve ser alguma coisa do tipo, né? Porque o relatório Focus geralmente é bem conservador e também bem atrasado em relação aos movimentos de dólar comercial vigentes no presente. Ele está sempre um pouco, né, atrasado. Se o dólar agora está R$5,05, R$5,99, ele deve estar ainda achando que a perspectiva deve estar lá para os 5,35, 5,30. Eu apostaria sim no dólar acima dos R$5. Essa é a minha visão pessoal, tá? Eu já trouxe para vocês em mini lives, mini IGTVs antigos que eu achava que ele ia cair, mas é quando ele estava lá na casa dos 5,70. Inclusive, eu
eu errei com uma margenzinha aí, porque eu achava que ele ia cair quando ele estava nos 5,70 e ele foi até os 5,85 antes de começar a cair. Errei timing, mas acertei estratégia macro de médio e longo prazo, de médio prazo, porque foi antes do período de um ano. Então, resumindo, o que eu tenho para trazer para vocês hoje é: bolsa está em máxima histórica, não compraria ações agora, salvo um ou outro produto que está extremamente desvalorizado, AES. Acho que a bolsa está cara, faria caixa para aproveitar as oportunidades que estão por vir. E essas oportunidades são eleições brasileiras final do ano, ou até antes disso, porque eu acho que esse repique que nós estamos vendo por conta da inflação dos Estados Unidos e índices, por exemplo, como o dólar, porque, por exemplo, o dólar ele está em queda sucessiva aqui, mas nos Estados Unidos, ele já, desde que saiu a última reunião do FONC, que foi ontem ou anteontem, se eu não me engano, ele começou a subir e ele está disparado há 3 dias consecutivos. Esses números não se replicaram aqui no Brasil ainda. Então eu ficaria um pouco cauteloso em relação a isso, tomaria um pouco de cuidado. Mas por isso, inclusive, que não estou apostando todas as minhas fichas numa queda reta, como tem alguns colegas meus dizendo, do dólar para casa dos 4,80, tá? Mas enfim, posso estar errado também, essa é a análise que eu tenho com base na minha percepção dos movimentos de compra e venda de dólar dos agentes. Por exemplo, se nós pegarmos o número de estrangeiros comprados no contrato futuro de dólar, até ontem era de 100 mil contratos. Ontem, fechamento, eles venderam 30 mil, então ficaram ali com 60, 70 mil contratos comprados em dólar, mas ainda é alguma coisa, tá? Então eles estão abandonando um pouco a perspectiva de que o dólar vai subir em relação ao real no curto prazo. Eu acho que eu tinha para trazer para vocês é isso, também queria aparecer aqui um pouquinho para vocês, fazia tempo que eu não conversava com vocês falando um pouco sobre perspectiva política, mas vou deixar esse IGTV aqui para vocês, tá bom? Bom, mais uma vez, eu sou Pedro Menegon, economista, e de vez em quando eu trago algumas perspectivas de economia, mercado e política para vocês, tá bom? Obrigado pela sua audiência e nos vemos novamente em breve. Um abraço, um beijo, tchau!